Metrópole Entrevista. Nós vamos conversar com a secretária estadual de saúde, Tereza Paim. Boa noite, secretária, tudo bem? Boa noite, Chico, tudo bem? Boa noite a todos que nos ouvem e nos assistem. Secretária, até James está aqui fazendo brincadeira porque tem uma homônima sua, famosa cozinheira, não é? Cozinheira, chefe de cozinha, né? Cozinheira. Mas, secretária, esses casos de Omicron, eu vi que a CESAB confirmou 12 casos. Não é muito pouco, não? Para o que a gente já sabe, a variante é dominante do país? Porque, na verdade, Chico, isso é uma amostragem. O sequenciamento não é feito para todos os exames colhidos. Ela tem indicações específicas e isso é apenas uma amostragem. A nossa predominância, por enquanto, é Delta, mas a gente tem plena certeza de que em breve isso vai mudar o panorama e a gente vai ter a predominância, sim, da Omicron. Secretário, eu vi também hoje uma determinação sobre a vacinação das crianças que os pais vão precisar de assinar um termo, um documento. Você pode explicar para a gente um pouquinho o que é esse termo, como é que funciona essa vacinação? Então, na verdade, não é bem assim. A vacinação ela é milenar e o próprio Estatuto da Criança já preserva que qualquer criança, ao ser levada a alguma unidade, ela vai geralmente com o seu responsável. E é assim que vai ser a vacinação também. Ao momento em que o responsável leva a criança, ele está se responsabilizando por aquele ato. E a gente tem que dar equidade, ou seja, a gente tem que dar a liberdade da pessoa poder transportar a sua criança e ser vacinada. Um outro alerta que a gente faz é que também não existe mais a obrigatoriedade da prescrição médica. Isso seria uma novidade catastrófica, porque a gente também sabe que não daria equidade. As crianças não têm que passar por um prescritor, um médico, um especialista, para que ele, então, prescreva isso. Os relatórios, as prescrições são para casos adversos de pessoas que podem ter algum problema e que não possam ser vacinadas. Então, ao inverso da moeda, isso não é preconizado. Nós tivemos CIB, que é a Comissão Intergestores Bipartites, e nós, desde o início, já reprovamos qualquer possibilidade de ter que ter acesso a um prescritor para vacinação. Secretária, sobre a questão da flurona, muitos são os casos, a gente sabe que também estamos num surto aí de H3N2, eu acho, e esses casos têm acontecido com muita frequência? Então, a flurona também entra no mesmo aspecto da Ômicron, quando a gente fala, agora são 22 casos. Isso é um N, é um número que não é representativo, porque também nem todas as pessoas colhem exames para o RT-PCR, que dá, no caso, a Covid, e para a influenza, que é o H3N2, a predominância que a gente vem tendo aqui. Então, a gente sabe, a gente alerta sempre a população, que no caso de síndrome gripal, todos os dois agentes são vírus e a possibilidade do espalhamento desse vírus é real. E aí o que nos protege é a máscara, a higiene das mãos e o distanciamento físico. Alguns pacientes têm a doença associada, então ele tem o Covid presente e a influenza H3N2 presente. Há um infortúnio, claro, e a gente chama a atenção que nos dois aspectos, nas duas doenças, estar vacinado é preponderante, ou seja, a defesa será maior se a gente tem a imunidade daquela doença e quem dá isso é a vacina. Secretária, você estava falando aí da vacinação no Rio de Janeiro, por exemplo, está aqui decretando que começa pelas meninas. Você sabe se no estado da Bahia essa vacinação de 11 a 5 anos já tem uma determinação de como vai funcionar? Nós, no geral, recebemos pautas do Ministério da Saúde com recomendações. Eles emitiram uma nota inicial com recomendações que a vacinação inicia e, no geral, a gente inicia mesmo da idade superior e vai descendo as idades. Foi assim com quem iniciou com idosos e todo esse decréscimo também das crianças menores, dos adolescentes menores de 17 anos, mas a gente tem uma classe que tem que ser privilegiada sempre, e geralmente são as pessoas que são mais ou imunossupressas, crianças também têm imunossupressão, pessoas com transtornos de espectro autista, crianças com síndrome de Down. Então, inicialmente, a população a ser, vamos dizer assim,
prioritária para vacinação são essas crianças dessas categorias, além dos indígenas ou crianças que convivem em abrigos com idosos. A gente está tendo enchentes agora e a gente sabe que a predominância deve ser para essa população que está mais vulnerável. Então, a gente sempre começa com quem é mais vulnerável e vai ampliando. Lembrar que a gente vai receber amanhã 75 mil doses, mas a população de crianças de 5 a 11 anos é de mais de 1.500.000 crianças. Então, esse percentual inicialmente vai ser prioritário, um grupo prioritário, e a gente vai avançando conforme a gente vai recebendo a vacina. Secretária, a doutora Ludmila Rajad previu que em 2 semanas nós vamos estar tendo um colapso aí nos leitos, e o que a gente ficou com medo no ano passado. Existe essa previsão? Como é que a Secretaria está enxergando esse aumento de casos? Olha, nós estamos tendo um aumento da positividade, isso é fato. Nós aumentamos em praticamente 234% em termos de positividade dos exames que recebemos. Ela saiu de 5,49% para 21,93%. É assim, é uma onda realmente ressurgindo de casos ativos, mas eles, até o momento, eles não estão representando a taxa de ocupação de leitos. E aí, quando a gente fala de leitos, a gente fala de leitos de UTI, que era aquele panorama antigo que a gente tinha, onde a gente deflagrava. Primeiro, após 15 dias de eventos ou aglomerações, ou feriados, como a gente tinha antes, a gente percebia um aumento tanto do número de casos ativos quanto do número de internações em UTI. Com a vacinação, com o avanço que a gente teve, a gente conseguiu mitigar, ou seja, diminuir os agravos da doença. Então, hoje, a gente tem uma taxa de ocupação de leitos de UTI de 63%, ou seja, a gente tem 535 leitos e 335 pessoas deitadas nesses leitos. E agora, o que chama mais atenção é o número de casos ativos. A gente saiu de 2.000 casos ativos em média e passamos para mais de 7.000 casos. Hoje a gente tem 7.256 casos ativos. Então, isso chama atenção, e aí a gente vem com alerta para a população. Vá e vacine-se. Se tomou a primeira dose, tome a segunda. Se tomou a segunda, tome o reforço, porque você estará mais preparado para essa nova onda de disseminação de um vírus que agora vem muito predominantemente, provavelmente a gente vira essa curva para Ômicron. Olá, secretária, boa tarde. Há muitas perguntas aqui em relação aos eventos. Diminuiu de 5.000 para 3.000 por causa dessa nova variante, por causa do surto que estamos tendo, né, em paralelo, gripe, Covid, etc. 3.000 ainda não é um número muito alto? Vocês estão pensando aí em diminuir ainda mais esse número? Sim, perfeito, Daniela. E, na verdade, esse número de pessoas em eventos, lembrar que cada evento ele só pode ter 50% da sua capacidade de pessoas, então esse é um fator preponderante. As pessoas têm que entender, essa é uma doença colaborativa, ou seja, eu preciso colaborar, eu preciso estar de máscara no evento para que eu não contamine outra pessoa, e a gente sabe o quanto é difícil, sabemos sim, todos nós, né? Estamos todos cansados, mas o vírus não cansou, ele está aqui, mas esse número de pessoas permitidas num evento de uma capacidade dessa de 50%, ela é inversamente proporcional ao crescimento do número de ativos. Hoje, esse número que eu citei para vocês, ele só aconteceu lá em julho de 2021. Há muito tempo a gente não via, mas ele tem alguns fatores, uma nova cepa, mais pessoas aglomeradas desacreditando no poder da máscara, e para além disso nós sabemos, estamos enfrentando enchentes, estamos enfrentando mais aglomeração de pessoas e mais pessoas vulneráveis. Então, se esse número de casos de ativos continua crescente, o número de pessoas que vão poder estar em eventos, mesmo que vacinadas, deverá ser menor. Secretária, você foi subsecretária durante a gestão de Fábio Vilas Boas, o ex-secretário de Saúde, e foi colocada como interina. Já foi efetivada finalmente como secretária, ainda continua interina? Eu falo sempre que eu sou a interina que trabalha efetivamente. Isso eu não tenho dúvida. Mas está respondido. Muito obrigado, secretária, pela sua participação. Eu agradeço. Tem o quê? Tem uma pergunta aqui que James... vá.
Secretária Tereza Paim, nós estamos entrando em modo aleatório agora aqui no programa. Eu peço que a senhora, por favor, escolha um número de 1 a 3. Nossa, tá bom, 2. 2. Hoje seria a lavagem do Bonfim. Se a senhora pudesse fazer um pedido amarrando uma fitinha, a senhora pediria A, o fim da variante Ômicron, ou B, o Vitória sair da Série C? Que pergunta! Olha só, eu não pediria o fim da variante Ômicron, porque o planeta ele não foi todo vacinado e vão surgir novas cepas. E a variante Ômicron, ela parece ser um pouquinho melhor, ela não mata muito. E como eu sou Vitória, eu gostaria muito que ele saísse da Série C. Então, eu acho que eu vou na B, sabe? Agora, o meu pedido para o senhor do Bonfim, de fato, é que as pessoas pudessem se olhar no espelho, pensar que, primeiro, a gente não vai deixar de usar máscara tão cedo, e 2, vacinem-se e levem seus filhos para vacinar. Esse é o meu maior pedido hoje. Gostei, só você mesmo para salvar o Vitória, secretário. Faça esse pedido, se apegue com o senhor do Bonfim. Dizem que o senhor do Bonfim é Bahia. Com muita fé, gente. Tá bom. Vaga, né, Daniele? Secretário, uma pergunta também muito recorrente para a gente aqui é: quem teve gripe, quem teve Covid, com quanto tempo pode se vacinar contra a Covid-19? Olha, a gente não tem um tempo pré-estabelecido. Quem tem Covid, ela vai ter o seu tempo de permanência e isolamento e a predominância dos sintomas com 10 dias. Lembrar que a gente está até mudando esse termo de isolamento, que eram 14 dias para 10, muito em consideração a carga viral. Então, assim, as vacinas, elas são ou RNA mensageiro, que a gente chama mRNA, ou de um vírus atenuado. Então, eu, às vezes, não tenho o diagnóstico que tive, não tenho RT-PCR, e eu vou e me vacino, e isso não vai trazer nada, porque a vacina estimula o sistema imunológico. Agora, se eu tenho um agravo, então, se eu estou adoentada, eu não consigo tomar vacina, porque aí meu sistema imunológico está afetado. Então, a gente geralmente recomenda que, se a pessoa teve o diagnóstico, ela espere entre 10 e 14 dias para ir se vacinar no posto. Mas se ela se mantém em agravo, ou pessoas que estão internadas não vão tomar a vacina. Paralelo a isso, secretária, muitos casos, as outras doenças não param, né? E a gente recebe aqui recorrentemente pedidos de regulação. Como é que está esse quadro em Salvador? Tem muita gente na espera? Ou em Salvador, na Bahia, desculpe. Sim, a resposta é sim. Nós estamos vivendo momentos muito atípicos. Primeiro, nós estamos no 2º ano de uma pandemia, onde a atenção primária ficou muito vocacionada à assistência à Covid. As pessoas tiveram ambulatórios cancelados, cirurgias eletivas canceladas. Algumas pessoas, realmente, as pessoas que têm mais agravo e mais comorbidades, ficaram em casa. E o que acontece? Acontece agora um boom. As pessoas começaram a sair para a busca da atenção primária e dos seus agravos, e esses agravos se tornaram grandes agravos. Se eu tenho hipertensão e eu não tenho controle da minha pressão, eu posso infartar, eu posso ter um AVC. Se eu tenho diabetes e não controlo minha diabetes, porque não busco com regularidade a atenção médica ou de saúde, eu termino tendo agravos também, vou ter problemas nefrológicos, vasculares, e é isso que a gente está vivenciando agora. Não só a Bahia, o planeta inteiro, porque muitas pessoas terminaram ficando com agravos durante esse período. Você associa essa necessidade, que é agravada por conta de uma não assistência nessa temporalidade. Associa isso, o que a gente está vivendo hoje, com síndrome gripal, associa isso a uma pandemia e associa isso às arboviroses, que são zika, chikungunya, e a gente viver tudo isso é um agravo muito grande. Então, nós temos hoje uma população imensa, intensa, que além da necessidade da atenção primária, hoje ela precisa da média e da alta complexidade. E percebam só uma coisa, ao longo desses anos, o governo Rui Costa, ele elaborou e criou e construiu e executou grandes hospitais. Foram mais 16 hospitais e mais 23 policlínicas. Se a gente não tivesse isso, a gente estaria num agravo muito importante. Mas algumas pessoas que estão hoje adoentadas, elas terminam indo para o hospital e precisam cuidar de uma série de fatores da sua doença que, em tempos outros,
elas passariam apenas o tempo médio de permanência daquela doença. Então, hoje ela passa mais tempo no hospital. E isso faz o quê? Um engarrafamento de pessoas que têm necessidade dos leitos hospitalares. Então, estamos, sim, numa crise de saúde que é planetária, não iria ser diferente na Bahia. Monitoramos os leitos, convocamos os hospitais, solicitamos sempre que os coordenadores revisitem para que a gente possa devolver essa pessoa à atenção primária, que é a rede de atenção à saúde, para que a gente tenha uma melhor, eu vou falar logística, mas não me isentando da saúde, mas que a gente tenha um melhor giro de leito, um tempo de permanência menor, para que as pessoas sejam melhores assistidas. Então, é um trabalho exaustivo. As pessoas estão nas portas das UPAs, verdade, sim, mas essa hierarquização que o SUS traz é preciso que cada um entenda onde ele deve realmente procurar a sua atenção. Atenção primária, em primeiro lugar, as unidades de pronto atendimento quando são agravos, e aí os hospitais quando eles precisam ser internados. Secretária, para finalizar, a gente teve essa semana um aumento, estou vendo aqui que o LACEN registrou um aumento de 234% nos diagnósticos de Covid-19. Imagine os testes. Então, a gente teve ontem um aviso, um alerta que poderiam faltar testes para a detecção de Covid-19, isso no Brasil todo. O Ministério da Saúde se absteve, né, disse que não era uma responsabilidade da pasta federal. Como é que está esse diálogo? Há, de fato, risco de faltar testes? Sim, assim, a gente tem e teve várias crises, porque o fomento, ou seja, a necessidade dos testes ainda se mantém planetária e as fábricas, elas têm um limite de produção. Então, nós estamos, sim, também trabalhando com isso, lembrando que as pessoas não vão aleatoriamente fazer o teste, elas vão quando tem sintomas. E é isso que a gente tem recomendado, para que a gente possa também ter esse controle dessa demanda. A gente tem discutido bastante também as informações do Ministério da Saúde quanto ao isolamento, porque eles recomendam com 5 dias a testagem. A gente é um pouco contrário em relação a isso, primeiro porque uma pessoa que está adoentada com 5 dias de vida ainda deve ter um teste positivo, se ela, principalmente, mesmo que ela não tenha sintomas, e a preocupação é como eu vou sair da minha casa, pegar um transporte coletivo positivo para fazer um teste. E esse, vamos dizer assim, esse insumo que é o teste, que é o material, ele não deve ser desperdiçado, ele deve ser muito bem utilizado. Então, a gente está construindo regramentos para os testes. Claro que a população deve procurar as unidades básicas de saúde para serem assistidas, mas vamos ter graves problemas se esse consumo não for bem dimensionado, não tiver um regramento mais efetivo. A gente conversou com a secretária Tereza Paim, secretária ainda interina de Saúde do Estado da Bahia. Obrigada, secretária. A gente mantém aqui, como sempre, os canais de diálogos abertos. Qualquer coisa, conte com a gente. Eu que agradeço a Daniele, Chico e o James. É muito importante esse diálogo, a comunicação com a população, para que fique muito claro e que todos entendam. Vamos cooperar, vamos nos vacinar, vamos ter esse enfrentamento de bem, porque nós somos baianos, somos resistentes, resilientes e a gente espera que tudo dê certo. Muito bem, secretária. Ótimo conversar com você. Muito obrigado.